As escrituras são tão incríveis que conseguem colocar, unir livros com gêneros textuais e literários diferentes. Na Bíblia você pode encontrar livros históricos, você pode encontrar livros proféticos, você pode encontrar epístolas, você pode encontrar evangelhos, você pode encontrar diversos gêneros literários. E você pode também encontrar na Bíblia poesia. A poesia bíblica é muito interessante, conta muito da história do povo daquela época e é preciso que a gente entenda alguns contextos. Em primeiro lugar, o povo de Israel sempre foi um povo festeiro. Deus sempre falou de festas. Há festas na Bíblia, retratadas na Bíblia, ao longo da narrativa bíblica, era um povo que fazia festas. Alguns casamentos, por exemplo, eram comemorados, celebrados por diversos dias. Outras diversas festas também eram celebradas por diversos dias. Ou seja, hoje você vai a um casamento, o casamento dura o quê? 1 hora e pouco, a cerimônia, depois você vai para uma festa que vai durar no máximo 4 horas, e ali acabou, todo mundo vai para casa e acabou. Na nossa cultura, hoje, os casamentos são assim. Mas naquela época, muitos casamentos duravam dias, noites a fio na comemoração, dependendo aí da riqueza da família, dos recursos da família. Então, por que isso é importante? Por que esse contexto é importante? Para a gente entender por que tem tanta poesia na Bíblia. As pessoas cantavam, as pessoas recitavam, porque o que se faz numa festa hoje? Hoje você ouve música, ou tem música ao vivo, ou tem um DJ, ou alguém liga um rádio, um pendrive com música. Festa tem que ter música. Além da música, tem o que numa festa de casamento? Tem dança. As pessoas dançam, ou ao som do DJ, ou ao som da banda, ou ao som do CD que você bota lá para rolar, do pendrive. Mas tem música e tem dança, porque é uma celebração. Então, muitos salmos, muitos poemas, muitos textos poéticos da Bíblia surgem dessas festas, surgem dessas celebrações, até mesmo de rituais culticos, né? Quando se queria agradecer a Deus, há muitos salmos de gratidão a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender a relação que o povo de Israel tem com a poesia. Através da música, através da recitação, né? Através do recitar de poesias, enfim, sempre acompanhadas de algum instrumento, tanto que você vê lá nos Salmos escrito que ao som da harpa, ao som de algum outro instrumento, porque havia o instrumento sendo tocado enquanto aquele poema era declamado ou cantado, se fosse o caso, mas é preciso você entender essa relação que a poesia tem com o povo de Israel. Há outros textos também que são textos de lamento, são orações de lamento, de tristeza, né? Há salmos de Davi quando ele confessa o seu pecado, né? Quando ele trai a confiança não somente do seu povo, mas pega a mulher de outro homem, o coloca na frente da batalha para que ele morra, né? O caso lá de Batseba. Então, quando ele reconhece o seu pecado, ele escreve salmos de lamento, falando do seu pecado, que os seus ossos estão como se perdendo, que os seus ossos estão como que duros, ou seja, sua alma está ressequida. Então, há poesias de diversas fontes, de diversas inspirações dentro das Escrituras. Então, nós temos lá o livro de Jó, que é uma narrativa em forma de poesia, né? O que é uma narrativa em forma de poesia? Se você já leu os Lusíadas, por exemplo, de Camões, que é um texto famoso, nada mais é do que a história de Vasco da Gama ao caminho das Índias. Então ali você tem uma história narrada, mas de forma poética. Temos o livro de Salmos, já citado aqui, temos Provérbios, né, que são tão interessantes, são textos de sabedoria. Foi escrito, na sua maioria, por o homem mais sábio da humanidade, o rei Salomão, e ele então escrevia trechos de sua sabedoria, não só para fazer poesia,
mas também para eternizar aqueles versos, aqueles dizeres que eram tão importantes e provenientes de um homem sábio. Você vê já em Eclesiastes um outro momento de Salomão, um outro Salomão. Você vê em Cantares também uma narrativa erótica. Sim, uma narrativa erótica. Fábio, você é um herege falando que tem erotismo na Bíblia. Veja bem, olha como é que é importante a gente estudar hermenêutica. Na língua portuguesa, vamos pensar na história do nosso país. Somos um país que foi colonizado por portugueses, por europeus de modo geral. Portugueses eram católicos. A tradução da Bíblia foi feita por um católico, o João Ferreira de Almeida, um padre. E o João Ferreira de Almeida, ao traduzir alguns termos das línguas originais para o português, fez alguns eufemismos, tá? Ou seja, quando o livro de Cantares fala, no original fala de seios, fala de órgãos sexuais, fala de colocar a boca em determinados lugares que são atenuados na tradução do português, porque era um texto escrito por um homem a uma mulher apaixonada. Faz-se, inclusive, a metáfora, né, de que seria Deus falando à sua igreja. Não tem nada de conteúdo sexual nisso. Vejam, isso não está querendo dizer que Deus vai ter relações sexuais com a gente, não é nada disso. O que está querendo se fazer ali é a metáfora daquele momento de intimidade, daquele amor, daquele ápice de carinho. E há então essa metáfora que é o relacionamento de Deus com sua igreja. Mas no original as palavras são bem pesadas. No português foram atenuadas, mas não deixa de ser uma bela poesia.